Me ouve bem? Oi, boa noite. Me ouve bem? Virgínia, boa noite. Aqui, show. Tempo. Pessoal, vocês me ouvem bem? Virgínia. Casal de contadores, me ouvem bem? Estão me ouvindo? Aê. Só esperar um pouquinho o pessoal entrar. Obrigada, Virgínia. Gente, enquanto o pessoal vai entrando, vai dizendo aí pra mim, vocês acharam o tema interessante do que a gente vai conversar hoje? Jana, oi Jana, boa noite. Diz aí pra mim, o que vocês acharam do tema? É algo assim que eu já tô pensando, né, já falar com vocês já há algum tempo. Eu tinha feito até alguns posts, né, tinha guardado sobre isso, porque quando a gente fala de conexão, é algo que vai além do que a gente possa imaginar, né? Então, às vezes a gente tem que tratar até com cuidado. Oi, Aninha, boa noite. Então, às vezes a gente tem até que tratar com cuidado, porque a gente não sabe como as pessoas vão estar recebendo, né? E aí, né, eu falei assim, cara, eu preciso falar sobre isso, né? Não posso mais deixar de falar, né? Tava aqui já me incomodando, por isso que eu resolvi falar agora com vocês sobre conexão. O som tá bom, pessoal? Vocês estão conseguindo me ouvir direitinho? Tô incomodada aqui, porque às vezes eu falo um pouco baixo, mas vocês conseguem me ouvir? Marcela, boa noite, Marcela, que legal. Obrigada, Ana. E aí eu não vou perder tempo não, pessoal. O pessoal aí vai chegando, vai entrando. Vou só ligar aqui meu telefone. Aqui. Beleza. E aí, assim, pessoal, eu queria conversar com vocês, né, sobre conexões, as conexões e as influências, né, que elas trazem. E aí, assim, às vezes quando a gente pensa em conexão, boa noite, quando a gente fala em conexão, né, a gente pode pensar, de repente, até numa teia, resenha de casal, boa noite. A gente pode pensar numa grande teia, né, onde as coisas, como se fosse uma teia de aranha, e as coisas... Ah, tá um pouco baixa a minha voz, eu falo um pouquinho baixo, mas eu vou falar mais alto, tá? Tá bom? As conexões, elas acontecem como se fosse uma grande teia de aranha, né? Onde todas as conexões que a gente vai tendo, né? Tudo que vai acontecendo na nossa vida, elas vão ficando ali. E ao contrário do que muitos pensam, as conexões, elas não se desfazem tão facilmente, né? Às vezes as pessoas falam assim, um exemplo aqui, tá? Já dando até um spoilerzinho do que a gente vai estar falando. Essa noite, agora tá vindo aí carnaval. Carnaval, vou ficar com todo mundo, né? E talvez ela ache que ela ficou com 10 pessoas, né, no carnaval e ela não viu mais ninguém, né? Foi só carnaval mesmo, nunca mais vi essas pessoas. E ela que pensa, né? Porque o ato dela ter
conversado, dela ter se conectado, dela ter ficado, dela ter tido relação, faz com que ela se conecte a essa pessoa e mais, né? Que faz com que as conexões dessas pessoas também se conectem com a delas. Olha isso, que loucura. Né? Então, assim, se a gente for parar para pensar nisso, né? A nossa vida é uma grande teia mesmo e muitas conexões, né? Porque são conexões das conexões, olha isso, né? Conexões advindas, né, dos nossos ancestrais, conexões vindas dos nossos relacionamentos, da nossa cultura, daquilo que é impregnado na nossa mente. Então, são muitas coisas, né? Às vezes a gente fala assim, no relacionamento a gente tem que ver direitinho, porque são muitas bagagens, né, que as pessoas carregam. E aí, quando a gente fala de bagagem, a gente talvez não tenha essa dimensão do que de fato. Oi, Dani, sua live arrebentou, hein? Talvez a gente não tenha talvez a gente não tenha, sabe, a dimensão do que são as conexões, sabe? Do que elas podem nos causar. E é isso que a gente vai estar conversando aqui hoje um pouquinho, e a ideia aqui é que a gente possa estar te trazendo um pouquinho de clareza para que você possa estar tomando um pouco mais de cuidado, né, nas suas conexões, né? Como é que faz para poder quebrar conexões, né? Porque a gente costuma, né, até falar que todo relacionamento, seja de amizade, seja no trabalho, seja um relacionamento íntimo, familiar, né? A gente deixa marcas positivas, negativas, a gente deixa marcas nas pessoas, né? E talvez são marcas que não vai sair nunca mais da vida delas. Olha isso, né? Se aqui tiver até algum constelador familiar, sabe, né, que isso aqui vai muito além, o quão profundo é isso aqui que eu tô falando. Né? Então, assim, eu queria estar conversando um pouquinho aqui com vocês. Mais cedo eu fiz umas enquetezinhas, né, algumas perguntas, e uma das minhas primeiras perguntas, né, foi como a gente atrai as pessoas, né? Eu coloquei lá, a gente atrai as pessoas pela beleza, pelo trabalho, pela conversa, né? Não, a gente atrai as pessoas, né, com a nossa essência, com aquilo que a gente vibra. A gente, pessoal, é comparado a um imã. E aí a gente suga para perto da gente, né, as pessoas que têm a mesma vibração que a gente, né, pessoas que podem nos completar naquele momento. Por isso, né, a importância da gente saber quem somos nós, né, das nossas clarezas, do autoconhecimento, porque a partir do momento que você se conhece, né, você sabe quem é que pode e quem é que não pode se achegar até você. Olha só como isso é profundo, gente. E talvez a gente não tenha essa dimensão, hein? Então, essa live aqui é para exatamente abrir a sua mente com relação a isso, tá? Então, assim, imagina você como sendo um imã. Poxa, Érica, então você quer dizer que se eu tive um relacionamento ruim... Pois é, Aninha, pois é. Aí, olha só, quão profundo isso aqui que eu vou te falar agora. Então, quer dizer que se eu tive um relacionamento ruim, um relacionamento abusivo, eu atraí isso pra mim? Aham. Olha só, que absurdo, né? A gente falar dessa forma. Mas se a gente for parar pra pensar, é isso. Né? Que se você é um imã, cara, automaticamente você vai atrair pra você, né, aquilo que te falta, aquilo ali que vai te completar. Entende? Então, olha o preciosismo de você saber quem é você, de você saber como você tá. Às vezes a gente fala assim, olha isso, Aninha. Olha isso. Por isso a importância, né? Às vezes a gente fala assim pra outra pessoa, né? Alguém sai de um relacionamento, aí você fala assim, cara, se cura primeiro,
né? Esteja bem para você poder ter uma outra pessoa. É por isso. Às vezes a gente não tem noção, né? A gente fala porque é cultural a gente falar isso, mas a gente não tem noção o porquê que a gente fala assim, olha, se cura primeiro para depois sim você procurar uma outra pessoa, né? Quando a gente fala isso, é para que você possa estar revendo suas conexões, estar abstraindo algumas das conexões que não vão te servir mais, né? Ou que estão ou conexões tóxicas, né? E aí você começa a se desfazer disso e automaticamente você se limpando, né? Quem tiver quem você tiver que atrair vai se achegando até você. Olha que loucura. E aí assim você não precisa ficar buscando desesperadamente, não, porque você acaba atraindo. Gente, eu vou mais além. Deu até sede isso aqui. Eu vou mais além. Não sei se já aconteceu com alguém aqui, mas já viu pessoas que tá você e tá uma outra pessoa. Estão duas pessoas, uma é assaltada e a outra não. Aí você fala assim, cara, tive maior sorte, fulano não foi assaltado. Mas será que foi sorte? Ah, Deus guardou, com certeza. Eu creio nisso em gênero, número e grau. Mas, com certeza, né, para que alguma coisa aconteça com você, comigo, né? Porque aquilo ali eu tô atraindo para mim. Olha isso. Ah, Érica, você tá falando então que eu quero atrair alguém que vai me assaltar? Não. Mas talvez a sua vibração é uma vibração de medo. Talvez você esteja vibrando na escassez. Porque não é isso aqui. Vocês não sabem como eu estou nesse momento. Vocês estão me vendo aqui, de repente, quem me conhece fala assim, a Érica fala baixo, a Érica é mansa, a Érica é tranquila, ela parece ser tão assim, tão assado, mas na verdade ninguém sabe como é que é na minha essência, né? E assim é com você. Ou como você está naquele momento, né? E aí faz todo sentido. Ai, Aninha. Então, por isso que as coisas acontecem. Ou então você fala assim, cara, tudo de errado aconteceu comigo hoje. Mas por quê? Como é que você tá por dentro? Entende? Mais ainda, a gente costuma dizer que rico atrai rico, riqueza atrai riqueza, pobreza atrai pobreza. Né? Mas por quê? Por conta das vibrações. Por conta daquilo que a gente acredita de fato e de verdade, por conta dos nossos sentimentos, por conta das nossas essências. E é por isso que talvez você fale assim, puxa vida, eu não consigo dar certo com ninguém, aí eu não consigo um emprego, aí eu não consigo ficar livre disso aqui, eu tenho o dedo podre. Pô, eu só consigo pessoa nesse estilo. Todas as pessoas que eu me relaciono são pessoas que me passam para trás. Olha isso. É um ciclo. De repente, você que tá aqui, você fala assim, cara, Érica, eu vivo num ciclo desse. Pode não ser o que eu tô falando aqui, tá? Porque aqui eu tô dando exemplo. Mas talvez você tenha aí algum ciclo que você fale assim, cara, isso aqui acontece na minha vida. Isso acontece na sua vida, se você não quiser colocar aí, verdade, eu vejo isso na minha vida. Então, se você não quiser colocar isso aqui, depois me chama em inbox pra gente poder conversar, tá? E aí, assim, pra você ter noção como é que as conexões, elas são importantes na nossa vida. E aí você fala assim, poxa, Érica, eu sou uma pessoa que eu só atraio esse tipo de gente. Ok. Né? E aí, e o que você tá exalando? As pessoas a quem você se achega, né? Por que será que você se achega até a elas? Porque a gente está falando, né, das pessoas que se atraem, as pessoas que se achegam até você, beleza? E as pessoas que você se achega a ela? Por que você, o que te leva aquelas pessoas? São os mesmos motivos, entende? Aí de repente você fala assim, cara, eu me uni a uma pessoa, a um sócio, assim, assim, assim. Puxa vida, olha, eu não consigo me dar bem com fulano.
Mas o que te levou até aquela pessoa? Então, essa primeira parte já é para você parar e pensar, né? Como é que você está por dentro? Porque por fora, né? Voltando lá à questão lá que eu coloquei, né? Ah, você atrai as pessoas pela sua beleza, pelo seu trabalho, nome do profissional. Beleza, Marcela. Talvez você se ache, né? Eu atrai as pessoas por conta do meu corpo, por conta da minha conversa. E não é. Você atrai as pessoas que se chegam até você por conta das suas vibrações, por conta da tua essência. De repente você é uma pessoa linda, fisicamente, corpo, né? E você atrai uma outra pessoa igual a você, né? Fisicamente. Mas por dentro totalmente oposta. Né? Você fala assim, mas como que pode isso? Porque eu sou uma pessoa tão boa, por que eu atraí esse tipo de gente? Né? E aí eu te pergunto, o que vibra dentro de você? Porque você atrai pessoas que são iguais a você e que estão ali para poder suprir as tuas necessidades. E aí? Entende, pessoal? Então, assim, a gente cria a vida que a gente tem. E quanto a fatos, não há argumentos, porque os nossos comportamentos, os nossos resultados estão nos nossos comportamentos. Os comportamentos não mentem, os resultados também não. Você pode até falar uma coisa, eu sou tão boazinha, eu sou tão assim, mas se lá no teu resultado for diferente, você não é nada daquilo que você falou. Nada daquilo. Érica, como é que eu faço? É preciso mudar. É preciso... Duas coisas, né? Porque você também não pode sair mudando aquilo que você não sabe que você tem que mudar. Então você precisa ter clareza, ter autoconhecimento e outra, autorresponsabilidade. Para você poder bater no peito e falar assim, caramba, eu sou isso aí. Pô, mas não quero mais ser mais não, eu quero mudar. E aí começar a fazer tudo diferente. Talvez você tenha que recomeçar, talvez você tenha que mudar alguns hábitos, né? Para você poder começar a gerar resultados diferentes. Entenderam, pessoal? Falando em conexão, vamos falar aqui um pouquinho sobre amigos, né? Muitas das vezes a gente acha que não só como em amizade, né? Mas às vezes, de repente, até dentro de relacionamento, dentro da nossa família, né? A gente às vezes acha que a gente nasceu com uma missão, né? De atender a demanda de alguém. Ah, olha, eu tô aqui porque eu sou a irmã mais velha de 5 irmãos, uma família de 5 filhos, eu sou a filha mais velha. E eu tô aqui para poder cuidar dos meus outros 4 irmãos, porque minha mãe é assim, o meu pai é assado, né? E não, pode ser uma escolha sua, querer transformar a vida dos seus irmãos, mas cada um tem a sua vida para poder desenvolvê-la. Você não está aqui para se desenvolver, para desenvolver outras vidas. Você pode fazer? Pode. Mas foi para isso que você nasceu? Não. Você precisa saber que você nasceu para atender as suas demandas. Tudo que você faz é para atender as suas demandas. Se depois de você atender as suas demandas, você puder atender a necessidade dos outros, cara, show de bola. Senão, você não nasceu para atender a demanda dos outros. Por que eu estou falando isso? Porque a sociedade, ela tem muitas crenças coletivas, né? E o que são as crenças coletivas? As crenças coletivas... Crença, pessoal, né? O contrário de religião, religiosidade, tem nada a ver. Crença é tudo aquilo, é um pensamento que você acredita, tá? Se você acredita que você é feio... Cara, pode qualquer pessoa falar que você é linda, que você já colocou dentro da sua cabeça ser feio, ponto, né? Se você acredita que você nasceu para brilhar, não importa, alguma coisa vai acontecer e você vai brilhar.
Mas se você tem tudo para dar certo e dar errado, é porque aquilo ali faz parte de você, aquele pensamento ali faz parte de você. Entende, pessoal? Então, assim, a sociedade, né, por conta das crenças coletivas, até falei, né, na véspera do meu aniversário, na live que eu fiz, né, que muitas às vezes pensam em ter filhos para quando estiver velho, para os filhos cuidarem, né, dos pais. Isso é uma crença coletiva. Porque talvez você está aqui e fala assim, não, meus pais quando envelhecerem, eu preciso ser a pessoa que vai cuidar deles, porque na minha família sempre foi assim, né? A minha mãe cuidou da mãe dela, minha avó cuidou da mãe dela, e se eu não fizer, meus vizinhos vão falar, a sociedade vai falar, e aí você acaba criando uma incongruência interna com relação a isso. Entende? E a incongruência é exatamente quando você faz algo não querendo fazer, sem acreditar naquilo ali. Sem acreditar naquilo ali. E vou te falar, às vezes a sua vida não está andando, ela não está da forma que você quer, mesmo você fazendo o que você gosta. Mesmo você trabalhando num lugar legal, mesmo você ganhando bem, de repente você fala assim, cara, eu não consigo ter dinheiro. Por quê? Porque talvez já colocaram já na sua cabeça que o seu dinheiro tem que servir para pagar isso, para pagar aquilo outro. Tudo dos outros, você fala assim, cara, vou até fazer, mas pô, não concordo com isso. Você pode até não falar, mas se você pensar nisso, seu dinheiro não dá. Pode ter certeza. Seu dinheiro já não dá mais. Alguma coisa acontece, você perde dinheiro daqui, perde dinheiro de lá, você acaba adoecendo, alguma coisa acaba acontecendo. Eu não sei se está fazendo sentido isso para você. Talvez você fale assim, cara, Érica, isso aí acontece comigo. E aí, pessoal, eu fiz aqui algumas anotações só para eu poder lembrar. E aí, assim, ainda tem o ponto, né, de você talvez fazer tudo, né, para poder agradar os outros, mas aquilo ali te desagrada de uma tal forma. Eu fiz uma vez uma palestra e eu comentei, né, falando sobre crenças, eu estava falando que às vezes a pessoa não é promovida no trabalho, né, no caso de homens, às vezes não é promovido no trabalho, tem tudo para ser promovido, tá? Talvez, muitas vezes acontece ele não ser promovido, ele não sabe nem o porquê, mas no fundo ele tem que dar pensão e ele fala assim, cara, eu não vou dar pensão para aquela mulher. Não aceito aumentar a pensão para poder dar para ela, porque ela foi uma mulher que me sacaneou e tal, então eu não quero aumentar a pensão. E aí, por conta disso, ele tendo toda a oportunidade de ser promovido dentro da empresa, não acontece. Mas por quê? Porque dentro dele tem um pensamento, cara, se eu for promovido, a pensão vai aumentar, eu vou estar beneficiando aquela mulher, e aí por conta disso, eu opto, tá? Isso tudo, assim, é uma conversa interna, tá? Às vezes não é verbalizado, mas é interna. Eu opto continuar nessa vida aqui, continuar nesse cargo a vida inteira, ganhando a mesma coisa, mesmo sem dar, para eu não ter que beneficiar aquela pessoa lá. Olha isso. Então, isso acontece por conta da incongruência interna, tá? A incongruência é exatamente isso, quando você não está alinhado com os teus pensamentos, com as suas crenças, com os teus gostos, você até faz, né? Mas fala assim, cara, eu não acredito nisso aqui, eu tô fazendo, mas eu não acredito. Estão conseguindo? Aqui eu acho que paralisou. Vocês estão me vendo? Dá um okzinho. Só para eu saber se vocês estão conseguindo me acompanhar. Se está tudo ok aqui, porque para mim aqui parece até que está paralisado. Paralisou? Ah, legal, legal. Porque aqui para mim ficou estático aqui, eu não sabia dizer se tinha paralisado ou não. Mas tá fazendo sentido para vocês, pessoal? Tá dando para poder abrir um pouquinho a mente de vocês? Diz aí para mim. Tá travando? Deixa eu tirar aqui do Wi-Fi. Calma aí.
show de bola. Agora tá ok, né? Não tá mais travando não, né? Tá travando ainda, pessoal? Tirei aqui do Wi-Fi pra gente poder acompanhar. Tá, e aí olha só, muitas vezes, tá, a gente acaba estando dentro de uma sociedade, dentro de um grupo. Oi, Fernanda! Muitas das vezes a gente acaba, né, ficando dentro de uma sociedade, de um grupo, mesmo sem gostar, e isso tudo a gente faz pra gente poder ser aceito. E aí, assim, a gente acaba ficando, né, com aquelas conexões que às vezes não tem nada a ver com a gente fica ali, a gente fala, cara, eu queria estar em qualquer lugar, menos nesse grupo, sabe? É um grupo tóxico, é um grupo que não tem nada a ver, mas eu preciso ficar aqui, porque esse grupo aqui que vai me beneficiar, então eu preciso estar aqui. E aí, com isso, você começa a criar uma porção de incongruência interna. Diz pra mim, você acha que vai resolver? Não vai. E aí eu vou mais além com você, né? Todas as vezes, né, que você diz assim, eu preciso estar nesse grupo, eu preciso estar fazendo isso, eu preciso me vestir assim, eu preciso fazer com que aquela pessoa acredite em mim, eu preciso fazer com que a pessoa me aceite, eu preciso me fazer de coitadinha, eu preciso me fazer de forte para que a pessoa possa estar aqui. Sabe o que isso, sabe o que na verdade você está querendo dizer? Você está querendo dizer que na verdade as pessoas precisam te aceitar. Mas sabe por quê? Porque você se sente rejeitado. Eu acho que saiu baixinho, né? Eu disse que quando você busca muita aceitação das pessoas, é porque você já se sente um rejeitado. Olha isso. Érica, eu nunca vi assim não. Pois é. E aí procura ver. Às vezes a gente fica mendigando a amizade de alguém, às vezes a gente fica mendigando ter aquele relacionamento, às vezes a gente fica mendigando uma porção de coisa, porque na verdade nem a gente se aceita. E aí, assim, às vezes, né, também a gente fala assim, puxa vida, eu acabei nascendo, eu não sei se vocês já se sentiram assim, né? Eu, em alguma das minhas crises existenciais, né, pensava assim, gente, acho que eu nasci foi na família errada, no lugar errado, né? Acho que eu vou voltar para Nárnia. Eu ficava, né, nessa crise existencial. A tela tá quadriculada. Virgínia, eu não sei como fazer. Não sei, Virgínia. Aqui pra mim tá normal. Deixa eu até acompanhar aqui também no outro telefone. Ah, tá. Deve ser por conta da conexão aqui, Virgínia. Melhorou? Ah, pra mim aqui melhorou. No outro telefone aqui. Ah, melhorou, show. É por conta da conexão aqui. Aqui às vezes fica meio que no descarte, sabe? É 1 minuto de contabilidade. Prazer, seja bem-vinda. Então, assim, muitas das vezes eu já passei, tá, pessoal, por essa crise existencial de achar que eu nasci na família errada, eu nasci no lugar errado. E aí, assim, o que eu me deparei, tá? Eu, na verdade, eu não tenho a família que eu quero.
mas eu tenho a família que eu preciso para eu poder desenvolver minhas habilidades, para eu poder vencer os meus sonhos, para eu poder alcançar aquilo que eu quero. Olha isso. E aí você também, talvez você pense a mesma coisa, Érica, como é que eu faço? Porque eu não me dou bem com a minha mãe, eu não me dou bem com meus irmãos, a gente só vive brigando. E na verdade, isso que acontece, né? Você acha que você nasceu na família errada, você acha que aquela família não é para você, mas a partir do momento que você ressignificar esse pensamento, começar a pensar da forma que, não, eu nasci na família certa sim, e se aqui eu tenho problema é porque aqui eu preciso desenvolver alguma habilidade que vai me fazer, que vai me capacitar para poder alcançar aquilo que eu quero. Porque se dentro de casa você enfrenta problemas que você não pode vencer, onde você tem a liberdade de você falar e fazer o que você quiser, como é que você vai vencer lá fora? Então, é um outro ponto que você precisa parar e pensar, tá? Às vezes também a gente acaba pensando, né, que se a gente se desfizer de algumas conexões, a gente vai acabar perdendo o amor de alguém. E na verdade, né, como eu estava falando, a gente vai acabar perdendo aquelas pessoas. Ai, as pessoas vão falar da gente. Ai, as pessoas vão deixar de gostar de mim. E não. Porque assim, quem tem que deixar de gostar de você, vai deixar. Independente de você estar perto dela ou não. Entende? Então, você não pode se privar, você não pode se prender por conta do pensamento dos outros. Até porque uma coisa é o que você tem certeza e a outra coisa é o que você acha que é. E disso tudo, tá? 95% das coisas são só 90% das coisas travou. Ai, gente, tá tão legal para poder travar. Foi? E aí, assim, 90% das coisas, acho, 90% das coisas, né, é só suposição. 10% só é o que de fato é. Então às vezes a gente perde energia pensando, porque fulano vai achar isso, ciclano vai achar aquilo outro, fulano vai falar não sei o quê, e talvez ninguém vai fazer nada daquilo. E aí você acaba se privando, se prendendo por conta do que os outros têm para falar. Entende? E aí eu vou além. Às vezes, né, a gente está dentro de grupos de WhatsApp, você fica assim, eu pelo menos, assim, eu não sei se aqui tem alguém que tem estudado comigo, mas há um tempo atrás eu entrei no grupo, né, do meu ensino fundamental. Entrei não, me puseram. E é um grupo que para mim, assim, foi muito legal eu ter entrado, tá? Porque me acendeu, né, muitas memórias. Mas eu permanecer no grupo era assim, as pessoas conversavam o dia inteiro, enchiam meu WhatsApp o dia inteiro de coisas que particularmente não iria me render nada, né? Foi super legal ver as pessoas, saber como elas estão, resgatar algumas conexões, né? Algumas pessoas que o tempo acaba afastando, e para mim foi muito bom, né? Mas assim, eu ficava assim, caramba, eu vi alguém saindo do grupo, aí as pessoas ficavam, vai com Deus, tá vendo aí, não sabe o que tá perdendo e tal. Aí arrasava aquelas pessoas ali. E eu ficava assim, gente, eu vou ser a próxima, cara, vão me arrasar, gente, não vou ficar aqui. E aí meu irmão estudou junto comigo. Então também puseram o telefone do meu irmão lá no grupo. Quando meu irmão saiu,
Cara, arrasaram meu irmão. Falei, agora mesmo que eu não vou sair, gente. Meu irmão arrasaram meu irmão. Fiquei quietinha. Falei, gente, eu não vou abrir a boca aqui, nem pra falar alguma coisa. Depois eu parei pra pensar, falei, gente, se eu não comentar com meu irmão, né, que o pessoal arrasou ele, ele não vai nem saber, porque ele tá fora. O que as pessoas estão falando, ele não tá nem aí. Falei, não, calma aí, gente, eu não vou mais ficar presa. E aí foi onde eu peguei e saí do grupo, e com certeza falaram, mas assim, as pessoas com quem eu tenho que ter conexão eu tenho, né? E pra mim foi o que importou, porque não estavam alinhadas aos meus propósitos, né? São pessoas que eu gosto muitíssimo, mas naquele momento ali, o que eu queria, né, era ter outras conexões, né, estar com outras pessoas que falassem sobre outros assuntos. Então, para mim, não era interessante permanecer ali, né? Então, assim, talvez seja com você também. Né? Talvez você está no lugar, está ocupando um espaço no seu telefone. Isso eu estou falando do seu telefone, tá? Talvez você esteja inserido em algum grupo, né, que está enchendo seu telefone de mensagem, né, de coisa que não tem nada a ver, está enchendo a memória, e talvez você queira salvar alguma coisa, você não consegue salvar no seu celular, porque seu celular está cheio de coisa que não tem nada a ver, e você também não consegue se desvencilhar disso com medo do que as pessoas vão ficar falando de você. E se você hoje sair desse grupo, cara, você não vai nem saber o que falaram, o que deixaram de falar, a não sei que alguém venha te contar, e a não ser também que você venha dar ouvido a isso. Então, não sei se faz sentido para você. Eu não sei se isso aí tá fazendo sentido para você, mas é bom né, você parar e pensar, né, que laços são esses que você tem feito, que você tem se mantido a eles, entende? E aí, até falando nisso, né, os laços, né, eles vão acontecendo, como eu falei, de acordo com as nossas vibrações e também de acordo com o nosso alinhamento, né, com o nosso momento. Às vezes você tá aí num momento de, tipo, talvez você tá grávida. Então, automaticamente você começa a se alinhar, né, com outras mulheres grávidas, com outras mulheres que estão como você. Aí eu vou mais além, eu tô grávida, mas eu tô grávida de gêmeos. E aí você já começa a criar outro tipo de conexão. Entende? Vinícius, boa noite. Você começa a criar outros tipos de conexão. Entende? Não que aquela pessoa que é sua amiga, que não tem filho, não que ela não seja importante, ela é. Mas nesse momento, o seu propósito é estar alinhada com pessoas que estão grávidas de gêmeos. Entende? Então, às vezes, né, a gente... talvez tenham pessoas que falem assim, mas poxa, você é tão egoísta, puxa vida, você só olha só pra você, poxa, você abandonou seus amigos, você fez isso, você fez aquilo outro. Mas talvez aquelas pessoas naquele momento, não que elas não sejam importantes para você, ela é, mas talvez ela não está alinhada contigo naquele teu propósito naquele momento. E se não tiver, não tem problema, né? Porque quem é amigo não vai estar contigo, né? Olha as marcas aí, né? A gente carrega marcas, a gente sabe que, poxa, tem aquela pessoa lá guardada, reservada, que tá ali, que no momento oportuno, né, a gente sabe aonde resgatar, entende? E aí, assim, isso é importante por quê? Porque se você está no meio, né, de mulheres que não quer ter filhos e você está grávida, você vai compartilhar alguma coisa, a pessoa vai falar assim, foi legal. E aí você acaba se constrangendo e se privando de compartilhar algo que é um sonho seu, né, porque você está inserido num grupo errado. Por isso é importante você estar inserido nos grupos, né? E quando eu falo grupo, é qualquer tipo de conexão, né? Que você possa estar se conectando a quem de fato vai agregar naquilo que você quer. Érica, você é interesseira? Não. É porque automaticamente, né, a sua essência, né, ela vai funcionando como um radar, né, à procura de pessoas iguais a você.
Entende? Eu não sei se tá legal aí pra vocês, se tá fazendo sentido, se alguém quer fazer alguma pergunta, se quiser, tem um pontinho de interrogação, coloca aqui pra mim, aqui pra gente poder, pra vocês poderem estar participando, tá? E aí, pessoal, eu passo também, né, enquanto isso, né, se vocês não tiverem nada para colocar, eu parto também, né, para relacionamentos íntimos, né? Como eu falei lá no início, né, que toda conexão, né, ela funciona na nossa vida como se fosse uma teia, ela vai ficando ali, né? E aí tive até comentando aí com vocês, né, que às vezes você fala assim, eu vou ficar com geral, eu saí com não sei quantas, mas não quero nem mais saber delas. Acho que tem festinha aqui perto da minha casa, pessoal. Quero nem saber delas, né? Depois é só uma noite, nada mais, tá? Mas e as marcas que ela deixou em você? Não, mas a gente nem conversou, ok. Mas só o fato, né, de ter tido, de vocês terem se conectado, seja com o corpo, seja com uma conversa, seja num sentimento, né, aquela pessoa já deixou um pouquinho dela em você e você já deixou um pouquinho de você naquela pessoa. Érica, eu nunca mais vi aquela pessoa. Ok, mas ela tá carimbada em você. Como se fosse uma carta, sabe? Para poder chegar em algum lugar tem que ter lá o carimbo, né, o registrozinho, né? É a mesma coisa. Tem que ter lá o selo. E talvez você é uma pessoa que está cheia de selos, cheia. E aí você fala assim, puxa vida, mas eu não consigo me desenvolver. Eu não consigo dar certo com outras pessoas. Por quê? Porque talvez você seja uma pessoa que está cheia de selo. Pessoas que se conectaram com você que você nem sabia qual era a intenção daquela pessoa contigo. Né? Talvez você se conectou com pessoas que queriam muito seu bem, não sabia como fazer, mas queria muito seu bem. Mas talvez você também se conectou com pessoas, né, que só queria só alguma coisa de você, só queria só te usar. E aí? E ela tá aí, selada em você. A imagem que eu coloquei, né, para poder fazer a chamada para live, ela para mim é uma imagem muito significativa, né? A mulher assim, se abrindo, cheia de pessoazinhas dentro dela. São as conexões. Talvez você está cheia de conexões positivas, conexões tóxicas. E aí? A gente precisa saber que talvez vocês estejam, né, nós estejamos num amaranhado de laços emocionais que vai passando de um pro outro, sabe? E aí você fala assim, caramba, minha bagagem tá tão cheia, Érica. Como é que faz? Entende? E aí talvez você fale assim, puxa, mas eu adquiri uma doença física, uma doença emocional, uma doença espiritual, e que você não sabe nem talvez de onde tenha vindo. E talvez nem nunca vá saber, porque você não sabe aonde você pegou. Olha isso. De quem você adquiriu aquilo ali. As doenças emocionais, as doenças espirituais principalmente, porque às vezes a gente fala, né, de doença física, eu não tô falando de DST só não, gente. É longe de falar só de DST, sabe? Mas as marcas que ficam em você, as marcas físicas que ficam em você. Quando eu falei lá, né, lá no início, lá dos abusadores, né? E aí talvez você seja uma vítima, mas é uma vítima porque você acabou atraindo aquela pessoa de alguma forma. Acabou permitindo que aquela pessoa se achegasse até você. Entende, pessoal? E eu não sei se alguém aqui quer fazer alguma pergunta. Como é que tá? Se tá legal pra você? Se tá fazendo sentido. Diz aí pra mim. Se tá fazendo sentido pra você. Se tem alguma coisa que você não concorde. Fala, cara, Érica, isso aqui... Eu acreditei 95% do que você falou, cara. Mas isso aqui não fechou. E se não fechou, também não tem problema não, tá, pessoal?
porque eu sou uma crítica, eu sou uma constante estudiosa, e sou muito crítica às coisas, e tem coisas que naquele momento para mim também não faz sentido, vai fazer sentido muito tempo depois, ou talvez nem faça sentido e tá tudo bem, né? Você não é obrigado a acreditar ou a concordar com tudo que eu tô falando aqui, não, pelo contrário, tá? E aí, assim, como é que eu queria finalizar aqui para vocês? Queria dizer para vocês que os laços na nossa alma são poderosíssimos. Os laços, eles nos impedem ou eles nos fazem adquirir coisas que a gente nem sabia que a gente poderia ter. Então, o quanto mais você estiver sóbrio para você se envolver com qualquer tipo de conexão, é bom para você. Talvez você é uma pessoa que literalmente você se faz de coitado para alguém te aceitar. Para com isso. Talvez você é uma pessoa que use, né, de alguns artifícios do seu corpo, da sua inteligência, da sua beleza. Ô, dona Carmen, da sua beleza, sabe? Da sua inteligência, daquilo que você sabe fazer para alguém se achegar até você. Não faz mais isso não, porque é um laço que você está gerando dentro de você que pode nunca mais sair, que pode te aprisionar de uma tal forma que você nunca mais consiga se libertar disso. E o quanto mais você tiver clareza, consciência das coisas que você faz, melhor é. Tá? E eu ouvi algo essa semana que eu nunca tinha ouvido dessa forma, tá? Que às vezes, né, a gente fala assim, puxa vida, mas fulano me abandonou na hora que eu mais precisei. Ah, puxa, eu sim sou amiga de verdade. Fulano não foi meu amigo. Fulano deixou a desejar. Poxa vida, eu pedi algo a fulano, fulano foi incapaz de me ceder. Beltrano não, Beltrano eu conheci um dia desses e estendeu a mão para mim. Veja bem, né? Fulano que eu conheço há anos não fez nada, Beltrano fez. Deixa eu te falar uma coisa. Geralmente as pessoas se conectam, né? Existem algumas crenças coletivas, algumas crenças, né, que são chamadas de crenças coletivas. E essas crenças, elas acontecem exatamente porque a sociedade, uma parte da sociedade acredita nela, né? E quando você expressa alguma dor, alguma frustração, algum sentimento ruim, geralmente as pessoas se conectam com aquilo, né? Ah, veio uma enchente, sua casa foi embora, as pessoas, caramba, coitado de fulano, perdeu tudo, né? Então, assim, as pessoas, elas se conectam com a sua dor e geralmente é unânime, né? Então, geralmente, quando você passa por um problema difícil, né, por mais que você tenha algum problema com alguém, né, e você acaba passando por um momento de dor, de perda, de frustração, ainda que você tenha algum inimigo, ainda que você tenha algum desprazer com alguém, aquela pessoa, né, ela vai falar assim, puxa vida, ó, nem gosta de fulano não, mas pô, aconteceu isso aqui, né, que fulano, caramba, tô até com pena dela. Então, assim, às vezes a gente fala assim, poxa, fulano é meu amigo porque me ajudou no momento que eu mais precisei. Talvez não. Talvez ele só te ajudou porque ele foi levado a te ajudar por conta desse sentimento que ele teve, né, causado pela sua dor. E aí eu ouvi assim, que o verdadeiro amigo é aquele que é capaz de suportar o seu sucesso. Aquela pessoa que está contigo, talvez nos momentos ruins, mas principalmente aquelas pessoas que estão contigo no momento bom, sabe? Que fala assim, caramba, fulano venceu. Eu quero a mesma coisa que aquela pessoa ali, mas eu não consegui ainda, mas eu estou muito feliz porque aquela pessoa ali conseguiu.
E eu quero aplaudir a ela, eu quero falar para ela que ela pode continuar contando comigo, que nada vai mudar, mesmo talvez aquela pessoa tendo aquela pontinha de inveja, sabe? Caramba, puxa, eu queria estar ali, né? Mas não importa. Se aquela pessoa ele consegue suportar você no teu sucesso, é uma pessoa que vale a pena estar do seu lado. Porque ela não esteve contigo só no momento ruim, mas principalmente também no momento bom. Tá? E eu quero deixar essa mensagem para você, tá? Acorda, desperta. Que tipos de conexões você tem permitido chegar até você? O que você tem se permitido? Quem você tem se permitido ser? Né? Para poder atrair as coisas que se chegam até você. E não tem jeito. Não adianta você colocar um escudo, não adianta você ficar de costas. Elas vão chegar até você. Por quê? Porque é inerente aquilo que está dentro de você. E aí, eu quero colocar para vocês aqui o seguinte, talvez você tá aqui e fala assim, Érica, eu super me identifiquei, cara, eu sou uma pessoa que eu vi que eu tô precisando de ajuda, que eu sozinha, eu nunca tinha visto dessa forma, eu preciso, inclusive, Érica, de alguém que me ajude, né, a enxergar esse tipo de coisas e muito mais coisas, né? Eu quero ajuda para eu poder sair da situação que eu tô, desse ciclo que eu tô. Teve até uma pessoa mais cedo, né, que falou que vive num ciclo dessa forma, né, num dos ciclos que eu comentei, né? E se você é uma dessas pessoas, se você fala assim, cara, Érica, eu preciso de ajuda, eu posso te ajudar. A gente tem um programa chamado Emocionalmente Saudável, né? E a gente acaba fazendo um trocadilho da emoção com a mente. As duas precisam estar saudáveis para que você possa caminhar, tá? O Emocionalmente Saudável é um programa de coaching em grupo, totalmente diferente do que você já viu, tá? E ele tá aberto para você. Se você quiser saber mais, me chama aqui em box para a gente poder conversar, tá bom? E eu quero aproveitar também dizer que, como foi meu aniversário, eu bati a meta de 500 seguidores, agora rumo aos 600, né? E assim, o coaching, que é a empresa de coach que hoje eu tenho feito todos os cursos, né? É o local onde tem me acolhido. Uma das sócias dessa empresa hoje é a minha coach, né? Eu não sei se ela tá por aí, mas se ela tiver, Andréia, um beijo para você. E por conta disso, né, eu tenho aqui comigo 3 ingressos para o Paradigmas, que é um seminário de inteligência emocional, de coaching, PNL, constelação familiar. São 3 dias, vai ser dia 10, 11 e 12 de abril, né? E você que está aqui, é meu seguidor, fala assim, Érica, eu quero. Hoje ele está custando, o preço normal dele é R$ 1.997, tá lá no primeiro lote dele R$ 997 reais, e em promoção a R$ 497 reais. Hoje, aqui comigo, você que está assistindo essa live, que quer, eu tenho até 11 horas da noite, tá? Para fazer ele a R$ 247 reais. Então, se você é a pessoa que fala assim, Érica, eu quero participar, eu vou estar lá, tá? Já até fiz um videozinho lá para o seu coach, falando que eu sou super fã, que eu vou estar lá de novo, e de novo, e de novo, porque lá eu me conecto com quem tá na mesma vibe que eu, né? E se você fala assim, Érica, poxa, eu quero curtir isso aí também junto com você, né? Então vem comigo, tá? Se você for comprar amanhã, você vai comprar 497 enquanto eles ainda estiverem na promoção, tá? Mas aqui, né, de presente de aniversário, eles falaram, não, Érica, você pode estar passando lá, né? Eu só tenho mais 3 aqui comigo, a R$ 247 reais, tá bom? E se você se interessou pelo programa Emocionalmente Saudável, me chama aqui em box, tá bom? Vou parando por aqui, a gente vai se falando. Tchau!